Ultimamente, os motores de fluxo axial estão muito em alta. Um motor que pesa pouco mais de 10 quilos consegue entregar cerca de 300 cavalos de potência. Tem gente que diz que ele é a forma definitiva dos motores elétricos, principalmente os motores de fluxo axial chineses, que estão sendo muito elogiados. Mas eu vou jogar um balde de água fria. Ele não é tão incrível quanto você imagina. E atualmente não tem como ser aplicado em larga escala. Isso não é para desmerecer a tecnologia, mas para trazer o assunto de volta para a realidade da engenharia. Hoje vamos explicar em detalhes o que é um motor de fluxo axial, quais são suas vantagens e desvantagens e por que ele ainda não pode ser usado em larga escala. O motor de fluxo axial não é uma tecnologia recente. Ele já existe há cerca de 200 anos. Não se deixe enganar pelo nome. Quando entender o princípio, vai ver que é algo simples. Os motores que existem hoje no mercado, sejam industriais ou domésticos, têm formato cilíndrico. O rotor e o estator ficam um dentro do outro. O campo magnético se espalha na direção radial. Por isso também são chamados de motores de fluxo radial. Já o motor de fluxo axial tem a aparência de um disco achatado. No centro fica o estator. Dos dois lados ficam os rotores simétricos. O campo magnético passa ao longo do eixo. Por isso, ele também é chamado de motor de fluxo axial ou motor de disco. Seu funcionamento é simples. A parte central é formada por bobinas energizadas. Quando recebem corrente, elas se tornam eletroimãs controláveis. Os rotores dos dois lados são ímãs permanentes. Aplicando corrente nas bobinas centrais em uma frequência específica, é gerado um campo magnético. Esse campo interage com os rotores dos dois lados, criando forças de atração e repulsão. Assim, os rotores começam a girar. A vantagem dessa estrutura é ter um raio de trabalho maior e um melhor aproveitamento do campo magnético. Em poucas palavras, mais potência em um volume menor. Se ele é tão bom, existe há quase 200 anos, porque não foi usado em larga escala. Existem dois motivos principais. O primeiro é que ele exige uma precisão muito alta. A força magnética entre o rotor e o estator não atua na vertical, mas em um ângulo. Quando o motor gira, essa força inclinada faz o conjunto balançar até vibrar. Quanto maior a rotação, maior será essa vibração. Isso exige uma precisão extremamente alta na fabricação. Primeiro, o eixo principal do motor precisa ter altíssima precisão e rigidez. Ele deve resistir ao desgaste, não deformar e manter o funcionamento sem desvio. Caso contrário, o motor vibra. Além disso, a folga de montagem entre rotor e estator precisa ser inferior a 0,1 milímetro. Caso contrário, as forças laterais aumentam e comprometem a estabilidade do motor. Durante décadas, a precisão de fabricação não era suficiente para isso. Em outras palavras, não era possível fabricar esse motor. E quando era possível, o custo era muito alto, sem viabilidade comercial. Hoje a tecnologia de fabricação já permite produzi-lo, mas a taxa de peças aprovadas ainda é baixa. A primeira empresa a produzir motores de fluxo axial em série foi a IASA. Em 2010, ela já havia desenvolvido esse motor, mas a produção era totalmente manual e o custo era muito elevado. Somente em 2019 começou a produção parcialmente automatizada. Mesmo assim, o custo de fabricação continua alto. O segundo motivo é a dificuldade de dissipar o calor. Quanto maior a corrente, maior o aquecimento. O estator do motor de fluxo axial é muito fino. O espaço para dissipação de calor é limitado. Com a tecnologia atual, não é possível mantê-lo funcionando por muito tempo. A temperatura sobe rapidamente. Hoje realmente existem carros equipados com esse tipo de motor, mas todos são superesportivos híbridos de alto nível, como a Ferrari SF90, o Mercedes AMG GT 63E, o novo Lamborghini Revuelto. Eles utilizam esse motor apenas para explosões curtas de potência. Entregam muita força por alguns segundos. Depois que aquece, o sistema reduz ou interrompe sua atuação. Ele não suporta a potência máxima contínua por muito tempo. Se fosse usado diretamente em um carro totalmente elétrico, como motor principal de tração, o sistema de arrefecimento não conseguiria suportar. Esse também é o motivo de não existir em carros elétricos puros utilizando esse tipo de motor em larga escala. Ultimamente, muita gente tem elogiado os motores chineses de fluxo axial. Isso realmente representa um avanço. Mostra que a precisão mecânica e a capacidade de fabricação da China evoluíram bastante. Mas isso não significava que eles já possam ser usados em larga escala nos automóveis. Enquanto o problema da dissipação de calor não for resolvido, essa aplicação em massa não será possível. Mesmo assim, algumas montadoras adotaram soluções intermediárias, como o motor de fluxo magnético variável da BYD. Na estrutura dele, há conceitos parecidos com os do motor de fluxo axial. No próximo vídeo, vamos explicar em detalhe
detalhes como ele funciona. Não esqueça de seguir o canal.